Fala galera, Lael Rodrigues passando para falar aqui com vocês. Hoje a gente gravou o podcast da primeira vez pelo Skype e a gente gravou o vídeo junto dessa conversa e ficou bem legal, ficou bem bacana. A gente falou sobre a nova geração. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de você se inscrever aí no canal, deixar o seu like, porque isso vai fortalecer muito o nosso corre, vai chegar para mais pessoas. Eu agradeço muito a vocês, estamos juntos. Curta aí e eu quero saber muito o que é que vocês acham disso. Então comenta aqui embaixo o que é que você está pensando sobre a nova geração do esporte. Fiquem com Deus e tá aí o nosso podcast. Bem-vindos de volta ao BJJ Bump Podcast. Meu nome é Lael Rodrigues e hoje eu estou aqui para fazer um negócio diferente, uma tentativa. Reunir a bancada agora em vídeo e áudio também. Então esse vídeo está indo para o YouTube pela primeira vez, a nossa bancada, para quem nunca tinha visto os nossos ossos, e também estamos aí no podcast. E hoje a gente está aqui para falar um assunto muito legal, reunido de novo com as mentes mais brilhantes do jiu-jitsu para poder falar a nova escola, a nova geração vai salvar o jiu-jitsu. Estou aqui com ele, o seu Madruga de Sergipe, Plínio Marques. Bem-vindo, Plínio. Fala, galera. Agora no formato, vamos ver o famoso Madruga. Tá famoso, seu Madruga. Tá famosíssimo. E a faixa azul mais folgada do Brasil, Kelly Saraf. Bem-vinda, Kelly. Oi, Léo. Oi, Plínio. Obrigada por chamar. Tamo junto. É o seguinte, gente. Nós estamos passando aí, todos nós. Hoje é o último dia de abril, esse podcast vai ao ar no primeiro dia de maio, e nós estamos vivendo algo que eu nunca imaginei viver na minha vida, e não é só no Brasil, é algo assim do planeta inteiro, o mundo inteiro está em lockdown, todo mundo tendo que lidar com essa quarentena, as consequências, né, do Covid-19, e na comunidade do jiu-jitsu a gente tem visto aí muitas manifestações, né? As pessoas que estão sabendo lidar com isso, as pessoas que não estão sabendo lidar com isso, gente que está tirando de letra, gente que está com dificuldade, enfim, gente que fazendo treino clandestino, que nós já falamos várias vezes aqui, professores se reinventando. E eu falo assim, eu estou fazendo essa introdução porque o nosso título hoje, o nosso tema é para falar bem da nova geração. E esse momento de crise tem revelado as benesses da evolução do jiu-jitsu. Nosso jiu-jitsu evoluiu como nunca. E nesse período de crise que nós estamos passando, isso tem se revelado de uma maneira assim muito forte, muito latente. Então vamos lá. Vocês estão treinando há quanto tempo? Os dois são faixas azuis, eu já sou faixa preta, eu já vim de uma geração antiga, né? Vocês estão treinando há menos tempo. Quando foi que vocês começaram a treinar? Eu comecei a treinar em maio de 2017. Vou completar 3 anos agora. Beleza. Eu comecei em março de 2016. Boa. Então vocês têm basicamente assim 1 ano de diferença, 4 anos pra cá. Quando vocês começaram a treinar, vocês se viram em alguma situação tipo do que a gente fala do normal no jiu-jitsu, de apagar aluno, de corredor, essas coisas aí, vocês se viram lidando com isso? Não. Eu ouvi corredor, falar. Mas não vi, não. Corredor ainda era comum, na minha academia era normal. Pagar, tipo... Chegou atrasado? Fez alguma coisa errada, paga. Chegou atrasado, paga. Esse tipo de situação, assim, que é comum, né? Para quem acha que quem é da antiga, acha que é comum. Fachada, fachada em graduação, comum em aniversário também era muito comum. Passar e tomar uma fachada. Isso. Vocês já são de uma época boa. Vou falar para vocês, quando eu comecei a treinar, antes de pegar minha faixa azul, eu fiz judô, aí quando eu comecei no jiu-jitsu eu já tinha um pouco de força, assim, mas não sabia lutar no chão, né? Eu não tinha nada de chão, mas eu tinha muita força. E aí os caras, que nunca é ruim. Tinha, força, Léo? Agora tá pior. Agora eu tô sabendo aplicar a força, que daí que é o perigo. E o pessoal fazia umas brincadeiras de sufocar, de querer desmaiar, e ainda dando risada. Imagine, você tem uma faixa branca que chegou na aula ali e tal, por mais que seja forte o que for, os mais graduados e endossados pelo professor, de fazer assim, não, vamos apagar ele aqui, vamos ver se ele é brabo mesmo, vamos ver se ele é forte, vamos ver até onde ele vai. Isso daí era a parte da brincadeira, fora fachada, corredor e muitas coisas que eram comuns,
que estão obsoletas, graças a Deus, no jiu-jitsu, não estão encontrando mais espaço. Inclusive, a gente gravou aqui um podcast semana passada, retrasada, sobre essa questão de visitar os professores, visitar outras academias, como os professores lidam com isso, e foi muito, muito louco, porque eu publiquei no Facebook, eu comentei a repercussão, muita gente com mente fechada. Apesar de vocês já chegarem numa época boa no jiu-jitsu, ainda existe coisas do passado, essa mentalidade velada, né? E muito do que assim, ó, não se discute. Isso não tem o que falar, não tem. Cara, não tem isso, tem que se falar, a gente tem que discutir. Por que não tem, né? Pois é. Por que não tem, né? E eu tô dizendo isso porque, justamente, como eu falei na introdução, esse período de crise tem revelado uma coisa impressionante. Os atletas de jiu-jitsu da nova geração são extremamente profissionais. Eles são profissionais demais. A gente tá vendo aí moleque de faixa azul, faixa roxa, tirando de letra um momento de crise. Muito melhor do que professores aí de muitos anos, faixas pretas aí, campeões mundiais, quebrando a quarentena, fazendo treino clandestino, postando na internet. Ou seja, a nova geração vai salvar o jiu-jitsu, cara. Eu tenho certeza disso. E a gente tá vendo aí, pô, eu entrevistei o Marlon, entrevistei o Mikael Galvão aqui no podcast. Os meninos já falam inglês antes de pegar a faixa preta. Olha que coisa bacana. Eu acho que... eu não digo que é 100% salvar, né? Eu acho que está se dando mais maturidade, né? Uhum. Eu acho que a galera está sabendo lidar como profissional mesmo, é um esporte, e o cara tem que dar entrevista, tem que saber o idioma, o cara tem que ser atleta. Fora, não é só que o cara que é campeão, ganha todo mundo e pronto. E vai dar uma entrevista, que a gente falou um dia desses sobre isso, aquele cara que vai dar entrevista e é que nem futebol, quer agradecer o time, o professor, aos patrocinadores e é isso. Verdade, o cara Mas eu acho que isso não é só no jiu-jitsu, eu acho que isso é da geração mesmo, porque eu acho que isso é uma característica da geração, porque a gente vê até no mercado de trabalho, né, a gente comparando com quando a gente faz algumas entrevistas assim, você fala, nossa, tipo, nessa idade já tem esse nível, assim, às vezes você ia alcançar esse nível só um pouco mais pra frente, assim. Verdade. Eu vejo chegando num patamar muito mais cedo, assim. Com certeza. E é muito interessante a gente falar isso, porque tem pessoas ainda, que é comum a gente escutar, principalmente nos tatames de jiu-jitsu aí pelo Brasil, que o pessoal assim, isso daí é tudo frescura, o pessoal até diz que é viadagem, né? Isso é viadagem, não tem que, né? Isso é tudo viadagem, como se a nova geração fosse Nutella, né? E o pessoal se acomoda. E o comodismo é algo extremamente perigoso, não importa o âmbito da sua vida. O comodismo é perigosíssimo, né? A gente não pode se acomodar. Se a gente se acomodar, o esporte não evolui, não cresce. E a gente tem visto aí as pessoas contribuindo para uma evolução muito rápida, né? Muito veloz no jiu-jitsu. Mas eu acho que isso tem a ver com outras coisas, assim, Mal. Porque eu acho que a gente tem sorte, muita sorte, da gente ter ouvido falar ou ter passado pela história do jiu-jitsu e hoje falar, tá diferente. Para mim isso é muita sorte, porque talvez daqui 20 anos a galera vai ter como referência hoje ou um pouco mais pra frente. Então, querendo ou não, pra gente é muita sorte saber como era, como começou e tal. E eu acho que o cara tem que ser muito seguro pra dizer, eu passei por coisas muito diferentes que você, mas era tão bom quanto no seu formato vai ser, sabe? Eu vejo que não são todos os professores que têm essa abertura, porque tem professor que é antigo, vou falar com todo respeito e adoração que eu tenho do meu professor tem mais de 20 anos de jiu-jitsu, ele adora a base dele. Só que isso não faz com que ele não olhe pro novo com muita admiração. E fale, nossa, esses moleques estão voando, na minha época não era assim, nesse ponto ou naquele ponto. Então eu acho que tem a ver assim também com valorizar o que foi e entender que a evolução vai acontecer, independente se você gosta ou não, isso vai acontecer. Pois é melhor a gente aprender, né, com isso, assim, que eu acho que é sensacional. Pois é. Fala, Plínio. Eu acho bacana também dessa galera da nova geração é que eu já ouvi muitas vezes, na minha época, se você quisesse saber uma posição, ia ter que ir atrás de
de videocassete, de DVD, ou de algum outro professor que começou a fazer aquilo, que viu em outro lugar, foi em São Paulo, eu não sei quem está com as técnicas novas, vamos lá para a gente dar uma atualizada. Isso quando tinha a unidade de ir, né? Porque senão ficava naquele joguinho mesmo ali a vida inteira e os alunos do mesmo jeito. Tanto que um professor antigo, ele falou, rapaz, antigamente as equipes tinham características. Assim, como assim? Ele disse, meu amigo, não, se você fosse tal equipe, você era passador. Se você fosse tal equipe, você era guardeiro. Porque o que acontecia? Como não tinha muita essa disseminação, eu acho que a galera fazia isso, não. Vai aprender o que o professor sabe. Se ele só passa, então como é que eu vou fazer guarda? É engraçado isso. É verdade. Tinha muito isso mesmo. Ainda tem um pouco, por exemplo, eu treino na B9, né? E o Barbosa é um passador, né? Terrível. E é engraçado que todo mundo tem um pouco desse estilo. Lógico que não tem só gente que passa a guarda, mas todo mundo herda um pouquinho da característica do professor. Mas com o intercâmbio entre as academias, com pessoas indo para outros estados competir, convivendo, isso tem sido mais comum. A gente não tem mais aquela agressividade desnecessária, né? Aquela rivalidade estúpida entre as academias. Então a gente hoje em dia aprende com outros estilos, outros professores também. E é uma coisa recente, Plínio, o que você citou. Isso é uma coisa muito recente. Quando eu comecei, 10 anos, 12 anos atrás, já não era assim, era diferente. Você treinava no seu ali e já era. O que o professor falasse era lei e acabou, entendeu? Era lei. Se ele falasse que valia soco, como é que você ia questionar isso, entendeu? Nunca viu. Exato. Lógico que tudo tem. Eu falei de soco. Soco é uma coisa muito absurda, mas eu digo de técnicas em geral, entendeu? Se o professor falasse que aquela raspagem não funcionava ou que aquela era válida, enfim, é isso que eu quero dizer. A gente não tinha como questionar o professor ou ter outras fontes de informação. Mas, comentando sobre a nossa nova geração de jiu-jitsu, dos atletas, os faixas coloridas e os recentes faixas pretas, uma coisa muito legal do campeonato de 2019 que muitos campeões mundiais, né, no primeiro ano de faixa preta. Isso é uma coisa muito louca também. Muitos campeões mundiais, o Matheus Gabriel e outros, né, a gente teve o Nicolas em 2017 também, primeiro ano de preta, foi campeão. Isso tem se tornado cada vez mais comum e isso é reflexo dessa base, né, se fortalecendo. O Braguinha também, né? O Braguinha. Boa memória. Assim, outros também, meninas também, que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas que chegam na faixa preta, no primeiro ano de faixa preta e desbancam, às vezes, atletas que eram favoritos, pessoas que já estavam ganhando há muitos anos. Mas abaixo disso. Exato. E a gente estava tempo que a japonesa ganhava. Foi. A gente estava acostumado a ver no jiu-jitsu isso, né? Que tinha um rei da categoria, tinha um cara que era o cara, ele, né? Ninguém desbancava ele ali. Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia o cara tá na faixa preta olhando ali quem tá se destacando de roxa, que tá se destacando de marrom, porque quando o cara sobe, né, já sobe apresentando realmente perigo. E é reflexo justamente de como essa geração, e eu imagino que vem pro futuro, né? Essa geração tá subindo aí, cara, muito profissionais, fazendo dieta, fazendo preparação física, sabe? Os caras estão subindo bem demais. Eu imagino como vamos estar em 10 anos, 15 anos, imagina só. Vai ser muito louco, né? Eu lembro que parece que foi ontem que eu vi aquele vídeo do Roberto Jimenez finalizando geral no Mundial, faixa roxa, categoria absoluta. Ele já tá de preta e ganhou do Kina. Pois chegou, né? Pra você ver como é muito rápido, a evolução tá muito rápida. Ele ganhou do Kina e fez um lutão também com o Hulk, né? E o Hulk, muito mais forte, mais experiente, não tenho o que falar do Hulk, acabou ganhando, mas ele fez imagina, é um menino, cara, o cara tem 20 anos, 21 anos, Nossa. Ganhou o Mundial de Roxa tem 2 anos, tá lutando de faixa preta igual para igual com os caras que já são campeões mundiais europeus, que já ganharam absoluto do PAN e outros campeonatos também, brasileiro, enfim. Os caras essa geração tá muito boa. Esse foi um exemplo, né? E tem vários outros exemplos também. O que eu acho mais legal e o que eu incentivo bastante
eu queria até ver o que vocês acham também, é que as pessoas estão começando a trazer gente que são de outros nichos para dentro do nicho do jiu-jitsu. Então, a gente tem o Micael Galvão, as redes sociais dele, eu vou usar esse exemplo de novo, mas enfim, as redes sociais dele atraem muitas pessoas que não competem, pessoas que não praticam jiu-jitsu, e o menino tem 16 anos, ele nem fez 17 ainda. Imagina só, eu acho isso fantástico, né? Eu acho que é mais... Isso é... Falei, querido. Desculpa, Plínio. Eu acho sensacional, porque se não encorajar a pessoa a tentar, a buscar, a aprender, pelo menos vai descaracterizar aquela imagem negativa que o jiu-jitsu tinha antes, sabe? Verdade. Então eu acho muito, muito legal a gente criar essa nova cara pro esporte, sabe? E isso é uma coisa assim que de fato é muito comum, pelo menos eu ouvi as pessoas dizerem, eu gosto, mas eu nunca treinei. Então, tipo, se fosse aquele eu gosto, mas tão inalcançável, assim, diferente se, por exemplo, você vê alguém correndo, você põe o tênis e sai correndo. Não tem um bloqueio. Agora, o jiu-jitsu parece que a pessoa, além dela gostar, ela tem que ter coragem, assim. E pra mim, eu tinha um pouco dessa ideia, mas a minha vontade era tanta que, tipo, eu passei. E daí, depois eu fui ver que não é assim. É engraçado, mas quando eu percebi que as pessoas do jiu-jitsu são pessoas normais, eu falei, cara, tá tudo bem aqui, entendeu? Não tem ninguém mal aqui, as pessoas riem, as pessoas brincam, as pessoas são amigos. Sim. Porque era uma coisa assim que eu realmente tinha um bloqueio, assim. Tanto que uma das imagens pra mim mais fortes foi o dia quando eu cheguei na escola, meu professor sorriu pra mim de um jeito que eu pensei, nossa, ele é bonzinho. Então, se apaixonou. Se apaixonou. Uma história de amor. Me apaixonei. E nunca mais... Mas de verdade, assim, tipo, é bobo, mas eu penso que muita gente tem esse medo e nem percebe. E tem esse preconceito. Então, quando você descaracteriza um pouco, aproxima gente que você nem esperava, sabe? Com certeza. E daí você vai dizer pra tua mãe, vou treinar jiu-jitsu, a postura dela muda já. A tua, né? Fica tudo mais fácil. Bacana. Você ia falar o quê, Plínio? Agora me fugiu da cabeça. Mas comentando o que Kelly disse aí, isso daí é muito legal, Kelly, porque é o seguinte, o que você está falando, antigamente, o pessoal da old school, né, ele já tinha uma má fama, né, e o cara que chegava, tinha coragem de ir até a academia, era maltratado. Então ele já não despertava o interesse, né, o cara brigava na rua, o que aparecia na mídia era só isso, o lutador de jiu-jitsu briga em boate, o lutador de jiu-jitsu briga na rua, o lutador de jiu-jitsu agrediu não sei quem, era isso que aparecia. Ou então associavam caras que tinham cometido algum erro com o jiu-jitsu, né, praticante de jiu-jitsu comete isso e aquilo, era sempre assim, essa era a abordagem que a gente tinha de 2000 até 2010 mais ou menos, 2008, era a única coisa que aparecia na mídia, começou a mudar e tal. E hoje, os representantes da arte marcial, eles são realmente embaixadores, né? É bom ver o seu professor, que tem tanto tempo de estrada fazendo isso, está se adaptando, mas essa nova geração, eles despertam naturalmente o interesse da molecada, de quem não pratica, de seguir esse mesmo caminho, entendeu? Você olhar os meninos que estão hoje na faixa preta, os recém-graduados, você olha para eles assim e você vê como eles inspiram outras pessoas, eles agregam, eles fazem com que outros façam aquilo também. Isso é fantástico, porque o nosso esporte tem que ser agregador, né? Agregar todo mundo e despertar... Pode falar. Uma coisa que eu reparei, agora com o que você falou, atualmente tem muito mais faixas brancas do que tinham antes, não era? E são bem mais tratados, melhor tratados, né? Melhor tratados agora. Isso era uma das coisas que a gente tem que mudar, né? Para nossa nova geração aí. É, muito legal. O respeito com faixa branca. Se a gente não respeita quem chega lá para treinar, cara, como é que vai dar certo? Não vai dar, né? Então, a ideia é que cada vez mais a gente tenha melhor qualidade no que a gente está oferecendo aí para a comunidade. Não só a comunidade do jiu-jitsu, mas para o mundo, para a sociedade. Não é não, Plínio? Sim. Esse exemplo do faixa branca é importante mesmo, porque tem muita academia que você ainda chega e você vê muito graduada. E as academias que você vê que se preocupam muito assim com o bem-estar mesmo, com a rede social, com
a apresentação da academia, eu acho que eles têm uma tendência de você vai numa academia da CB que tem uma tendência a ter turma exclusiva de faixa branca, mais faixas brancas. Quer dizer que tipo, quando é bem tratado, ou quando é bem apresentado, eu acho melhor dizendo, é mais fácil da pessoa ficar, né? Com certeza. Bom, nós conversamos bastante aí. Vocês que são a nova geração, faixas azuis, faixas brancas, esse é um estímulo para que você evolua mais ainda o nosso esporte. A continuidade do nosso legado está nas suas mãos. Os mais graduados são responsáveis por orientar, guiar, mas eu tenho muito menos tempo agora para treinar do que quem está começando. Então, você que está começando no esporte, isso é para você. E vocês dois também aí, ó, vocês agora, faixas azuis, vocês que vão causar revolução no nosso jiu-jitsu, hein? A gente tá aqui para isso. É isso aí. Cada vez mais qualidade, porque eu tenho certeza do que a nova geração, tirando esse pensamento aí de old school, tirando esse pensamento de raiz, essas coisas, Nutella, tirando essa bobagem de viadagem, essas coisas, todos nós vamos evoluir muito mais, trazer mais pessoas para o esporte, fazer com que a indústria do esporte gire melhor, e todos nós vamos ganhar com isso. Bom, não se esqueça que durante a quarentena, estão dizendo aí, gente, que a quarentena vai se estender, hein? Será? Aqui em Aracaju, o decreto era que tivesse afrouxassem o lockdown, né? Uhum. Só que começou já, antes mesmo de fazer uma semana que afrouxou, os números já começaram a quase que dobrar. Aí eles tiveram que revogar o lockdown, todo mundo dentro de casa. E aí na República do Paraná? Então, aqui a teve... Rússia brasileira. Hoje é quinta, né? No começo da semana teve alguns boatos que voltaria com aquelas regras de distanciamento e tal, mas hoje já foi votado e não foi autorizado, não voltam nem com aquelas regras. Aqui, por enquanto. Houveram boatos, ainda não tem nada certo, né? De que aqui em São Paulo também vai se estender. E eu não sei como é que eu vou ficar para produzir um conteúdo por dia se a quarentena se estender mais. Promessa é dívida. Mas até agora eu tô firme no propósito aí, hein? Tá conseguindo. Eu quero saber quando terminar como é que você vai fazer 2 por semana. Não, isso aí isso é fácil. Assunto não falta. A gente fala mais do mesmo, né? A gente repete tudo. Sempre dá pra voltar atrás de alguma coisa. Pro podcast... Dá pra chamar outras pessoas para falar mais do mesmo. Isso, também, que é outra visão. O podcast fica um portfólio, né? Então você fica aí um conteúdo que a pessoa pode consumir daqui a 5 anos, tá ouvindo a gente falar da quarentena agora, ele fala assim, nossa, eu lembro mesmo da quarentena, eu lembro quando rolou esse negócio aqui. Podcast tem muito isso. Já o vídeo não, o vídeo é mais instantâneo, é difícil alguém ver um vídeo, só eu fico no YouTube vasculhando o vídeo de 8 anos, 6 anos, eu sou retardado mental. Sabe o que eu pensei agora? Sabe o que eu pensei agora? O cara vai ver lá em 2023 esse vídeo e vai dizer, poxa, era o primeiro ano da quarentena. Não. Miserável. Mas é isso. Queridos ouvintes, querido espectador, você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado por ficar conosco aqui até agora. Não se esqueça aí de se inscrever. Sempre que sair um conteúdo novo, você ser notificado. Na bio do meu Instagram tem um link, lá tá tudo listado, tudo que de jiu-jitsu que eu tô produzindo, tá bem legal. O podcast tá no iTunes, tá no Spotify, um monte de outros agregadores. Tem no Instagram, tem no YouTube, é muita coisa, tem documentário, tem quiz, muita coisa legal pra gente aprender mais jiu-jitsu. Muito obrigado, Kelly Saraf, a faixa azul mais folgada do Brasil. Manda um salve pra rapaziada. Obrigada, Léo. Eu tô sempre aí. Vamos nos manter firmes. Fiquem em casa. Por enquanto, fique em casa. Em 2023, fique em casa. Plínio, seu Madruga de Sergipe. Valeu mais uma vez. Pra gente debater esses assuntos assim legais. Tá salvando a quarentena pra mim também, né? Eu acho. Com certeza. Toda semana tem um encontro marcado aqui da gente. Boa. Valeu, galera. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Os